Olá, bem-vindo ao canal Bodybuilder do Reddit. Meu nome é Alfonso e é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um canal dedicado a todos aqueles que curtem um conto, um relato, uma história. Às vezes, elas são tão reveladoras que se enquadram ao que passamos nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Sei que o papo está bom, mas vamos embora, direto para o relato de hoje. Quando foi aquela vez que você teve que se virar para o lado sombrio? Um dia minha filha voltou da escola e correu para os meus braços como se estivesse assustada. Eu podia sentir ela tremendo. Então a levei para dentro e fiz rabanadas, que era a comida favorita dela. Pensei que ela apenas tinha tido um dia muito ruim e sentia falta de estar em casa. Mas eu não poderia ter estado mais errada. Quando ela se acalmou, me disse: "Mamãe, algo aconteceu hoje e acho que devo te contar sobre isso." Um nó de ansiedade se formou no meu coração quando ela me contou que o orientador da escola a havia chamado ao escritório dele para um jogo especial. Ele entregou à minha filha um unicórnio de pelúcia e disse que esse novo jogo era muito popular entre as crianças, o que deixou minha filha animada e ansiosa para aprender. Então, o orientador fez ela apontar o unicórnio entre as pernas dele e empurrar repetidamente. Minha filha me contou como ele fazia caretas estranhas às vezes, e depois fechava os olhos e se recostava no final. Fiquei tão horrorizada e senti uma onda de náusea passar pelo meu corpo. Então tive que ir ao banheiro e vomitar. Que tipo de pessoa doente faria uma menina de 7 anos fazer esse tipo de coisa? Sem contar que ele trabalhava numa escola e fui eu que voluntariamente mandei minha filha para perto dele. Eu ficava alternando entre me culpar e querer queimar o mundo inteiro. Meu marido não estava mais conosco, então cabia a mim defender minha filha. Não sei o que me fez procurar a administração da escola antes da polícia, mas foi exatamente isso que fiz. E a administração da escola riu de mim, dizendo que minha filha estava claramente fazendo uma pegadinha. Disseram que tinham ouvido outros estudantes fazerem piadas similares sobre o orientador da escola e que os pais deveriam ensinar seus filhos a não mentir. Quando cheguei à delegacia, a escola já tinha ligado para eles e explicado a situação. Eles acharam que eu era uma mãe maluca tentando dar credibilidade à mentira suja da minha filha. Eu tinha olhado diretamente nos olhos da minha filha quando ela me contou essa história, então sabia que ela estava dizendo a verdade. Mas ninguém queria acreditar em mim, e me senti como se estivesse num pesadelo. Foi então que me lembrei de algo importante e corri de volta para casa para abrir meu cofre de joias. Dentro havia um bilhete que não olhava há muito tempo. Veja, embora eu fosse atualmente médica, já havia sido uma enfermeira muito inexperiente. E uma vez, um homem de aparência severa com muitas tatuagens no rosto entrou em nosso hospital com um ferimento de bala. Nenhuma outra enfermeira queria tratá-lo porque ele parecia tão assustador. Então me mandaram. Convenci a mim mesma que todos merecem tratamento e limpei seus ferimentos com a máxima concentração. Até conversei com ele e brinquei sobre como ele deveria ficar longe de balas no futuro. Quando tudo acabou, o cara me agradeceu e me entregou um bilhete com seu número de telefone. Ele disse: "Se você algum dia precisar que alguém seja cuidado, não vou pedir pagamento algum." Digitei aquele número de telefone e, para minha surpresa, realmente conectou. Disse a ele quem eu era e ele respondeu: "Eu me lembro de você." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Por um momento, pensei em desligar. O que eu estava prestes a fazer não fazia parte de quem eu havia me tornado como mulher, mãe ou médica. Mas eu também não era apenas isso. Eu era uma mãe ferida, traída por um sistema inteiro que dizia proteger, mas abrigava monstros com diplomas e sorrisos fáceis. "O que aconteceu?" perguntou com voz grave. "Se você chegou até aqui, não foi por nada." Tentei falar, mas minha voz falhou. Respirei fundo e engoli em seco. "É sobre minha filha", comecei. E então, sem esconder nada, sem embelezamentos, sem autocensura, contei tudo a ele, do começo ao fim. Contei como ela chegou em casa tremendo, como eu estava preparando rabanadas achando que era só um dia ruim, até o momento em que ela segurou aquele unicórnio inocente nas mãos e me contou o que aquele maldito orientador fez com ela. Contei sobre a escola rindo na minha cara, sobre a polícia me olhando como se eu fosse maluca. E contei sobre o vazio que sentia agora, o gosto amargo de ver minha filha dormindo agarrada ao brinquedo, como se o trauma tivesse o envenenado. "Me dê o nome completo dele", disse após um silêncio pesado. "E tudo o que você souber sobre ele. Endereço, carro, rotina, tudo." Eu, "Tem certeza?" "Você não ligou por dúvida. Já fez sua escolha. Não sou policial. Não sou advogado. Mas garanto que ele nunca mais tocará em outra criança.
Foi então que entendi. Eu havia cruzado uma linha. E não havia volta. Anotei o que ele pediu. Consegui tudo o que sabia sobre o desgraçado. Nomes, horários, até a cor do carro dele e onde ia caminhar de manhã. Mandei tudo por mensagem. Minutos depois, ele respondeu apenas: entendido. Nada mais. Voltei para o quarto da minha filha. Ela dormia com o rosto tranquilo, como se seu corpinho estivesse tentando esquecer o dia mais horrível da vida dela. Sentei no chão e chorei ali mesmo, em silêncio. Me senti suja por ter recorrido àquilo, mas ao mesmo tempo, me senti viva. Pela primeira vez em dias, senti que estava fazendo algo real. No dia seguinte, acordei com o coração acelerado. Fui para a cozinha, fiz café, mas minha mão estava tremendo tanto que derrubei a caneca. Peguei meu telefone. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. A vida lá fora continuava normal. Minha filha foi para a escola. A outra escola, porque nunca mais deixaria ela voltar àquela. Beijei ela antes de sair com a avó. E fiquei sozinha, com o peso do que estava por vir. Foi só no final da tarde que o telefone tocou. Está feito, disse a voz do outro lado. O que isso significa? Significa que ele nunca mais vai olhar para nenhuma criança. Nem com os olhos, nem com o coração. Se é que ele tinha um. A ligação terminou ali. Minhas pernas ficaram fracas. Sentei no sofá e fitei a parede. Era isso. Havia acontecido. Mas nada apareceu no jornal. Nenhuma notícia no rádio. Nenhuma manchete. Apenas silêncio. Tive medo de perguntar mais. Medo de descobrir os detalhes. Mas parte de mim estava em paz. No dia seguinte, a diretora da escola me ligou. Disse que lamentava profundamente o mal-entendido, que estavam reavaliando o quadro docente e que o orientador havia pedido licença por problemas pessoais. Quis rir, mas apenas disse: agora é tarde demais. Desliguei. Mas as consequências começaram a surgir. A polícia veio me procurar novamente. Disseram que ele havia desaparecido misteriosamente. Sumido do mapa. Nenhum sinal dele em lugar algum. Sem câmeras. Sem atividade no cartão. Ele simplesmente evaporou. Fingiam que era uma investigação simples, mas eu podia sentir nos olhos deles que sabiam. E que suspeitavam de mim. Não havia evidências. Sem impressões digitais. Sem câmeras. Sem testemunhas. Mas eles sabiam. Comecei a dormir mal. Tinha pesadelos com sons de sirene, com a polícia batendo na minha porta, com minha filha me olhando assustada. Mas ao mesmo tempo, também sonhava com ele pagando, chorando, sentindo medo, sentindo o que ela sentiu. Foi só dias depois que recebi uma última mensagem do número. A dívida foi paga. Agora siga em frente. Ele não foi o primeiro. E pelo que descobri, não seria o último. Apaguei a mensagem. Apaguei o número. Queimei o bilhete antigo. E então sentei no quarto da minha filha, observando ela brincar em silêncio. E naquele momento, mesmo sabendo que havia mergulhado nas sombras, pela primeira vez, não senti vergonha. Senti que a havia salvado. Que fiz o que mais ninguém faria. E se alguém ousasse dizer que estava errado, eu olharia de volta e perguntaria: o que você faria se fosse sua filha? Essa pergunta ecoava na minha cabeça todos os dias, em loop. Me acompanhava enquanto lavava a louça, enquanto dirigia para o hospital, enquanto tratava pacientes que confiavam em mim sem nem imaginar o que eu havia feito, sem saber até onde uma mãe pode ir por justiça. E não era só dentro da minha cabeça que as coisas começaram a mudar. Uma semana após a licença voluntária do orientador, a escola mandou uma carta oficial para todos os pais, com desculpas genéricas sobre procedimentos sendo reavaliados e preocupações recentes sobre conduta profissional. Estavam tentando limpar a imagem da escola como se fosse tudo apenas um erro administrativo. Patético. Mas crianças... crianças falam. Minha filha chegou em casa no final daquela semana, dizendo que uma amiguinha contou que o homem do unicórnio tinha ido embora porque era um homem mau. E que outras meninas, de outras turmas, também haviam chorado por causa dele. Senti meu sangue gelar. Quantas crianças haviam sido machucadas enquanto os adultos viravam o rosto? Sabia que o que fiz não apagaria o que aconteceu com minha filha. Sabia que ela ainda teria pesadelos. Que talvez um dia fosse fazer terapia e chorar dizendo que eu deveria tê-la protegido melhor. Mas também sabia que aquele monstro não tocaria em mais ninguém. Que nenhuma outra mãe teria que ouvir o que eu ouvi. E isso me dava força para continuar. No entanto, como toda paz temporária, essa também começou a rachar. Um dia, quando fui buscar minha filha na escola nova, vi um carro preto estacionado perto do portão. 2 homens dentro. Vidros escuros.
Mas ainda assim, notei que estavam me observando. Fingi não ver, peguei minha filha pela mão e fui para casa. Naquela noite, outro pesadelo. Mas dessa vez, era diferente. Sonhei que estava sendo julgada. Não num tribunal. Era algo mais simbólico. Estava numa sala branca, cercada por rostos sem olhos. E uma voz repetia: "Bem feito por mãos erradas. Ainda é pecado?" Acordei suando. Levantei da cama e fui até a janela. O mesmo carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Imóvel. Nenhum sinal de movimento. Peguei meu telefone, tirei uma foto. Liguei para a polícia, disfarçando a voz para não alarmar minha filha. Anotaram a placa. Disseram que investigariam. Nunca me retornaram. 2 dias depois, recebi uma intimação para prestar depoimento. Era sobre o desaparecimento do orientador da escola. Alegavam que ele poderia ter sido vítima de retaliação ou envolvimento com o crime. O sangue sumiu do meu rosto. Eu havia sido cautelosa. Cautelosa demais. Não deixei rastros, e o homem que me ajudou era alguém do submundo, invisível ao sistema. Mas e se... Na delegacia, a sala estava fria. A detetive, uma mulher de olhos duros, me fez perguntas diretas. Teve algum contato recente com o orientador da escola? Não. Algum desentendimento com ele? Apenas o que relatei formalmente. Minha filha denunciou comportamento inadequado, mas a escola disse que não encontraram nada concreto. Isso não significa que não aconteceu, respondi firmemente. Ela me olhou como quem encara um quebra-cabeça com peças faltando. Sustentei o olhar. Por dentro, meu estômago revirava, mas por fora, eu era uma parede. E conhecia alguém que pudesse querer prejudicá-lo? Provavelmente muita gente. Se o que ele fez com crianças era um padrão, deve ter colecionado inimigos. A detetive anotou algo e então me dispensou. Saí de lá cambaleando, mas com a convicção de que meu silêncio precisava durar. Naquela noite, tranquei todas as portas. Desliguei o telefone. Dormi com um taco de beisebol ao lado da cama. Dias depois, fui surpreendida por algo que me desestabilizou completamente. Cheguei em casa e encontrei minha filha chorando no banheiro. Estava segurando o unicórnio de pelúcia nas mãos, apertando forte como se quisesse esmagá-lo. "O que foi, meu amor?" Demorou para responder. Estava soluçando tanto que não conseguia respirar. Quando finalmente falou, as palavras vieram cortantes. Eu lembro de tudo. Lembrei do rosto dele. Sonhei. Ele me fez prometer que não contaria. Que se eu contasse, ele apareceria de noite e levaria você embora. Senti meu coração se despedaçar. Me ajoelhei e a abracei. Queria gritar. Queria explodir. Mas apenas respirei com ela. Até ela se acalmar. Até o mundo dela caber novamente no colo de uma mãe. Depois que ela adormeceu, saí na varanda e encarei o céu estrelado. Havia feito o que precisava fazer. Mas agora eu queria mais. Não bastava ter eliminado um homem. Eu queria a escola, a diretora, aqueles que sabiam, aqueles que riram de mim. Eles seriam os próximos. Eu queria a escola. Naquela noite, entre os soluços da minha filha e a raiva pulsando sob minha pele, algo dentro de mim se transformou. Não era mais apenas a mãe buscando justiça. Não era mais uma mulher de jaleco branco tentando manter a dignidade diante de um sistema podre. Eu era a tempestade que eles fingiam não ver chegando. Peguei meu laptop e comecei a cavar. Nome por nome, endereço por endereço. Digitei o nome completo da diretora na busca de registros públicos. Encontrei participação dela em conselhos educacionais, eventos, reuniões políticas. Ela não era apenas uma educadora. Era uma mulher bem conectada. Fotos com vereadores, colunas em jornais locais. Dava palestras sobre ética educacional. A ironia me corroía. E então encontrei o que precisava. Uma denúncia antiga, arquivada. 10 anos atrás, a mesma diretora havia sido citada num processo envolvendo omissão diante de conduta inadequada de funcionário. Mas o caso havia sido abafado. Arquivado por falta de provas. Nada acontece por acaso. Aquilo era um padrão. Imprimi tudo. Montei um dossiê. Anexei denúncias de mães em grupos de redes sociais. Algumas, ao verem meu post anônimo, mandaram mensagens contando sobre comportamentos estranhos do mesmo orientador. Ninguém havia tido coragem de expor. A maioria se calou por medo de retaliação ou vergonha. Era isso que faziam. Abafavam, desacreditavam, destruíam. Mas não comigo. Na semana seguinte, protocolei uma denúncia formal contra a administração da escola. Contratei um advogado que já havia processado instituições por danos morais graves. Juntei todos os prints, áudios, documentos.
Fiz tudo legalmente, cuidadosamente, como uma cirurgiã abrindo uma ferida infeccionada. A resposta da escola veio rápida. Uma nota pública no jornal dizendo que lamentavam profundamente que a dor de uma mãe fosse transformada em ataques infundados contra a honra de profissionais dedicados. Hipócritas. Comecei a ser vigiada. Meu carro foi riscado. Recebi uma carta anônima com uma frase escrita em letras recortadas. Você já causou problemas demais. Não me intimidei. Se queriam guerra, eu mostraria que estavam brincando com fogo até encontrarem alguém disposta a queimar tudo. No hospital, minha chefe me chamou para conversar. Está tudo bem em casa? Perguntou com voz carregada. Por que a pergunta? Retruquei. Recebemos uma ligação anônima, dizendo que talvez você estivesse emocionalmente instável. Uma denúncia informal. Segurei o riso. Queriam me desestabilizar. Queriam cortar minha voz onde eu era mais forte. Estou bem. E se precisarem de um atestado emocional, posso pedir para minha psicóloga escrever um. Era mentira. Nunca havia feito terapia na vida, mas precisava parecer inabalável. No dia seguinte, meu advogado conseguiu uma audiência com um promotor que, segundo ele, era pai de 3 meninas. Quando ouviu meu relato, os olhos dele se encheram de lágrimas. Você me traz nomes? Provas? Trouxe tudo. Respondi, empurrando o dossiê pela mesa. Ele folheou com a atenção de um pai que acabara de entender o perigo real. Vou levar isso adiante. Pode demorar, mas acredite, não vou arquivar. Quando saí daquele prédio, meus joelhos tremiam. Não sabia se o promotor cumpriria a palavra, mas era a primeira vez que via um adulto reagir com empatia real, sem me tratar como histérica ou mentirosa. Mas minha filha, ela ainda lutava com seus fantasmas. Uma noite, acordei com um grito. Corri para o quarto dela e a encontrei em pânico, apontando para a porta do armário. Ele estava lá, mamãe! Ele apareceu! Eu vi! A abracei forte, segurando suas mãozinhas suadas. Ele não pode mais te machucar. Nunca mais. Lá no fundo, sabia que o trauma não ia embora com um acabou. Aquilo grudaria nela como uma sombra. Mas era minha missão agora guiar aquela menina pela escuridão, com cada passo firme que eu dava lá fora. Cada nome exposto, cada ação tomada, cada pessoa responsabilizada, tudo isso seria um tijolo no muro de proteção ao redor dela. Mas os inimigos se multiplicaram. Recebi e-mails de contas falsas, ameaças veladas. Um deles dizia: quer derrubar a escola? Vai cair junto. Não apaguei. Guardei tudo. Mostrei para meu advogado. Ele suspirou. Estamos incomodando as pessoas certas. E então, algo aconteceu. Um jornalista investigativo me contatou. Disse que viu minha denúncia e estava acompanhando o caso. Que tinha fontes internas. Que havia um padrão de proteger agressores dentro da rede escolar, não só nesta escola. Disse que esse orientador, o que sumiu, já havia passado por outras instituições. E que a diretora atual, adivinha? Já havia sido responsável por proteger outro funcionário envolvido num escândalo abafado na cidade vizinha. Era maior do que eu pensava. Estava dentro de um sistema. Um sistema doente. Mas não era mais uma peça frágil. Eu era o curto-circuito. E no fundo do peito, observando minha filha dormir, prometi a mim mesma: enquanto eu estiver viva, nenhuma criança será silenciada como a minha foi. Essa frase virou meu combustível, mas também virou minha sentença. Os dias seguintes viraram uma dança cuidadosa entre meu trabalho, as ameaças veladas e o medo constante de estar sendo seguida. Comecei a mudar rotas. Comecei a deixar minha filha com a vizinha em vez de ir buscar direto na escola. Sempre observava os retrovisores. Sempre desconfiava de carros que diminuíam a velocidade muito perto. Mas continuei. O jornalista que me contatou voltou a entrar em contato. Dessa vez com algo ainda mais perturbador. Tenho uma gravação, disse em tom baixo, quase com medo de ser ouvido mesmo pela ligação. De quê? Perguntei com o coração disparado. Uma conversa entre a diretora e outro funcionário. Foi gravada por um zelador. Eles falam sobre controlar a narrativa e mencionam que não podem permitir que a doutora desestabilize a estrutura da escola. E mais. Tem uma parte em que ela diz que o orientador sabia demais. As palavras me deixaram congelada. O desgraçado que machucou minha filha sabia demais? Eles sabiam? Pode me mandar isso? Perguntei. Posso, mas cuidado. Você mexeu num vespeiro. E agora tem mais gente te observando do que você imagina. Ouvir aquela gravação foi como levar um soco. A diretora falava friamente. Usava expressões como: a mídia esquece rápido.
E a reputação da instituição é mais importante que uma criança desequilibrada. Tremi de raiva. E mais do que nunca, senti que estava certa. Eles não apenas sabiam o que estava acontecendo, escolheram proteger o agressor. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado e pedi para dobrar as medidas de segurança em torno do caso. Ele sugeriu que eu saísse de casa por um tempo. Fique num hotel. Não conte a ninguém onde está. Leve sua filha e suma por alguns dias. Vamos protocolar as gravações na promotoria, com total sigilo. Foi o que fiz. Disse no hospital que tiraria licença por motivos pessoais. Peguei minha filha e fui para uma pousada longe da cidade. Um lugar sem muito movimento, cercado de mata, com cabanas simples. Pensei que seria bom para ela respirar ares diferentes. Pensei que o mundo pareceria mais leve, mas o trauma viaja conosco. Numa noite chuvosa, ela teve outra crise. Acordou gritando, dizendo que ouviu o barulho do unicórnio e que o homem ia entrar pela janela. A abracei forte, cantei baixinho a música que ela gostava e jurei que tudo ficaria bem. Mas eu estava despedaçada. Nada me preparou para ver minha filha lutando com memórias tão pesadas num corpo tão pequeno. No dia seguinte, recebi um envelope embaixo da porta da cabana. Sem endereço. Sem marca. Apenas uma folha com letras grandes escritas à mão. Você pode fugir, mas está arrastando uma criança inocente para o fogo junto com você. Pare. Fiquei paralisada. A primeira coisa que pensei foi: como me encontraram aqui? Liguei para a administração da pousada. Não tinham visto nada. Nenhum estranho. Ninguém novo. Mas alguém sabia. Alguém estava monitorando meus passos. Fiz minha filha arrumar a mala imediatamente. Dirigimos por quase 3 horas até pararmos numa cidade menor, onde uma amiga médica tinha uma casa de campo. Liguei para ela, expliquei resumidamente, e ela nos acolheu sem hesitar. Lá, pelo menos, havia alguma sensação de segurança. Mas mesmo ali, a tensão não me deixava. Acordava várias vezes de noite com ruídos que provavelmente eram só da minha cabeça. Sons de passos, madeira rangendo, vozes sussurradas. Estava constantemente alerta. Dormia com uma faca embaixo do travesseiro. Enquanto isso, o promotor protocolou a primeira ação contra a diretora, baseada nas gravações. O jornalista publicou uma matéria que, mesmo com o nome suprimido, deixava claro quem era a médica envolvida. A comunidade local explodiu. Comentários me chamando de desequilibrada, outros dizendo que eu era corajosa demais para ser real. Mães começaram a falar. Uma delas, cujo filho havia sido transferido da escola 2 anos antes, escreveu uma carta anônima que chegou até mim. Relatava algo similar. Toques inadequados, jogos estranhos com bonecas, e o medo da criança de ser castigada se contasse. Comecei a juntar tudo. Era como montar um quebra-cabeça sombrio. E quanto mais peças surgiam, mais claro ficava. A escola era uma máquina de silenciar vítimas. E agora, essa máquina estava tentando me esmagar. Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me fez ligar para aquele homem no passado, me dizia que não podia parar. Que se eu recuasse agora, toda mãe que ousasse falar depois de mim seria tratada como maluca. Que minha filha um dia cresceria e entenderia tudo. E me perguntaria se lutei por ela até o fim. E eu quero poder olhar nos olhos dela e dizer: sim, lutei até o último fio de força, mas eu estava me esgotando. Os dias naquela casa de campo me davam a falsa sensação de segurança, como se estivéssemos numa bolha protegida da realidade. Mas assim que o silêncio da noite caía, eu voltava a me sentir caçada. Minha filha dormia melhor ali, talvez por não reconhecer o ambiente, talvez por instinto. Mas eu me sentia como um animal acuado. Cada ruído, cada notificação do celular, cada farol de carro no portão me fazia pular. Foi numa tarde calma que tudo explodiu. O jornalista me ligou. A voz dele tremeu. A história ganhou tração. Foi compartilhada por uma página nacional. A imprensa está atrás de nomes. E isso é bom ou ruim? Perguntei. Com um peso na garganta. Vai doer, mas é necessário. Eu sabia. Quando você joga a verdade no ventilador, a sujeira não escolhe onde pousar. E eu estava prestes a ser atingida por toda a lama que aquela escola escondeu por anos. Na manhã seguinte, meu nome estava em todo lugar. Médica denuncia rede de abusos escolares. Mãe de vítima move investigação em escola tradicional. Mãe justiceira ou desequilibrada? O que há por trás da denúncia bomba? Os comentários nas redes sociais eram um campo de batalha. Metade das pessoas me chamava de heroína. A outra metade me acusava de inventar tudo para ganhar fama ou dinheiro. Diziam que eu era histriônica, que influenciei minha filha com falsas memórias,
Que nenhuma criança de 7 anos conseguiria contar isso com tantos detalhes. Li. Senti o estômago embrulhar e fechei a aba. Minha filha viu uma dessas manchetes enquanto usava o tablet. Virou para mim e perguntou: Mamãe, por que estão falando sobre nós? Porque a mamãe contou a verdade, meu amor. E tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Ela ficou quieta. Depois voltou para o desenho. Fui ao banheiro e chorei baixinho, encostada na porta. E então, o inesperado aconteceu. Uma ex-professora da escola entrou em contato comigo. Ela havia se demitido 3 anos antes. Me mandou uma mensagem para o e-mail que usei para protocolar a denúncia e pediu para conversar pessoalmente. Nos encontramos num café discreto. Era uma mulher na casa dos 50, óculos grossos, rosto sério. Olhou ao redor antes de falar. Eu vi coisas, começou. Muitas coisas. Desconfiei do orientador e da diretora. Havia uma tensão estranha sempre que ela falava com ele. Cuidado excessivo. Mas só entendi realmente quando uma aluna me disse que não queria mais brincar do jogo do unicórnio. Ela estava chorando. Estava assustada. Levei isso para a diretora. E no dia seguinte, recebi uma advertência. Ou retirava a denúncia, ou minha vida profissional seria destruída. E você? Perguntei. Me demiti. Fiquei quieta. Por covardia, por medo, até hoje. Ela me entregou uma pasta com relatórios antigos, e-mails internos, incluindo um memorando da administração com uma cláusula extra. Qualquer conduta que pudesse denegrir a imagem da escola deveria ser imediatamente silenciada e tratada internamente. Aquilo era ouro. Prova de que o abafamento era institucionalizado. Mostrei tudo para meu advogado. Ele reagiu de olhos arregalados. Isso é suficiente para abrir uma investigação criminal contra a administração. Naquela semana, o promotor que me apoiava conseguiu autorização. A escola foi oficialmente investigada. Mandados de busca foram expedidos. E pela primeira vez, os rostos arrogantes da diretora e seus cúmplices apareceram pálidos nos noticiários. Mas com isso, veio o revide. Minha conta bancária foi hackeada. Uma quantia considerável foi transferida para uma conta no exterior. A polícia me ligou, insinuando que eu poderia estar tentando lavar dinheiro com a exposição midiática. Meu nome foi arrastado na lama por algumas semanas. Meu registro médico foi colocado em avaliação por pressão de uma denúncia anônima. Fui suspensa do hospital onde trabalhava por prudência institucional. Era isso, a máquina tentando me moer. E então, numa noite, recebi uma ligação que me fez tremer. Oi, mãe da menina do unicórnio, disse uma voz masculina, anasalada, debochada. Espero que esteja orgulhosa. Pode ter derrubado um. Mas tinha mais gente nessa brincadeirinha. E quando a polícia começar a cavar, vai perceber que mexeu numa teia de aranha. E sabe o que a aranha faz com quem toca nela? O telefone desligou. Pela primeira vez, em muito tempo, senti medo real. Não só por mim, mas por ela. Por minha filha. Por minha mãe, que estava cuidando dela enquanto eu lidava com advogados, com jornalistas, com investigações. Fui até a janela. No escuro, jurei que vi alguém parado na rua. Imóvel. Uma sombra. Não consegui identificar, mas entendi o recado. Eles estavam avisando. Você foi longe demais. Mas o que ainda não sabiam é que não existe longe demais para uma mãe com sangue nos olhos. Se achavam que eu ia recuar agora, era porque ainda não haviam conhecido o que uma mulher pode se tornar quando tudo lhe é tirado. A paz, a carreira, a inocência da filha. Eu não ia parar. Ia terminar o que comecei, mesmo que fosse com as próprias mãos. Mas não precisei. Na manhã seguinte, aquela ligação ameaçadora, recebi uma notícia que me atravessou o peito como uma flecha. A diretora havia sido presa. Não foi por minha causa. Não diretamente. A rede de investigação havia revelado algo ainda maior. Um esquema de proteção a agressores dentro da rede municipal. Tudo amarrado com doações falsas, documentos forjados e omissões criminosas. Ela tentou fugir, mas foi pega numa cidade vizinha, tentando usar o nome da irmã num hotel barato. Quando a polícia chegou, alegou que estava de licença para cuidar da saúde mental. Irônico. A mesma mulher que riu da dor da minha filha agora dizia estar abalada. A notícia explodiu nos jornais. O jornalista que me havia ajudado publicou uma matéria extensa, com depoimentos de ex-funcionários, alunos e mães. E dessa vez, as pessoas escutaram. Porque havia rostos, documentos, provas, porque havia corpos reais carregando traumas que não podiam mais ser ignorados. Nos dias seguintes, recebi dezenas de mensagens de pais e mães. Alguns pedindo desculpas por terem duvidado.
outros me agradecendo por ter falado. Uma mulher cujo filho havia tirado a própria vida 2 anos antes me contou que sempre suspeitou da escola, mas ninguém nunca acreditou nela. Chorei lendo aquela mensagem. Chorei por todas as vozes que tentaram antes de mim e foram silenciadas. Mas as consequências pessoais ainda estavam lá. Fiquei afastada do trabalho por meses. Tive que entrar com uma ação formal para restabelecer meu registro médico e provar que as acusações de instabilidade emocional eram uma armação. Ganhei. Mas o gosto da vitória veio com o peso de tudo que perdi. Minha filha começou terapia. No início, apenas desenhava. Não falava. Fazia unicórnios com olhos tristes e janelas com grades. Mas com o tempo começou a verbalizar. A psicóloga me disse que, embora o trauma fosse profundo, ela estava reagindo. Estava se reconstruindo. E um dia, no caminho de casa, ela me disse algo que guardo até hoje. Mãe, obrigada por não fingir que não aconteceu nada. Isso valeu mais que qualquer sentença, manchete ou vitória legal. 1 ano depois, recebi um convite para participar de um congresso médico sobre saúde mental infantil. Recusei. Ainda não estava pronta. Mas quando fui à livraria um dia, vi meu nome citado num livro-reportagem sobre o caso. Falavam de mim como a mãe que botou fogo no silêncio. Sorri. Não por vaidade, mas por saber que aquela mulher, que um dia preparou rabanadas pensando que a filha estava apenas triste, havia se tornado uma força que derrubou gigantes. Quanto ao homem da ligação, nunca mais soube dele. Nem do primeiro, o tatuado com quem falei naquela noite. Nem de qualquer outro envolvido. Foi como se tivessem se dissolvido no ar. Um pedaço sujo do mundo que me emprestou sua sombra para fazer justiça. E depois desapareceu. Hoje vivo mais simples. Me mudei para uma cidade menor. Minha filha estuda numa escola onde todos os professores sabem o nome dela e a história dela. Onde ela pode respirar. Voltei a clinicar, mas meio período. O resto do tempo dedico a orientar mães que passaram pelo mesmo que eu. Participei de investigações, ajudei advogados, escrevi artigos. Alguns publicados, outros bloqueados, mas todos sinceros. E a cada novo relato que chega, cada nova mãe que me diz "ninguém acreditou em mim", lembro do que me trouxe até aqui. O cheiro das rabanadas, o olhar da minha filha, o papel com o número daquele homem tatuado. Hoje, as pessoas me chamam de forte, uma guerreira, mas sei quem sou. Sou uma mulher que viu o abismo nos olhos da própria filha e decidiu pular nele para arrancar o monstro com as próprias mãos. E se isso me torna perigosa aos olhos deles, então ótimo, porque mães como eu, que perderam o medo, são exatamente o tipo de mulher que esses monstros deveriam temer.